Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade dos partos realizados no Brasil são cesáreas. Na rede privada, este número chega a quase 90%. O índice tem preocupado o governo e é muito superior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que prevê um máximo de 15% de cesarianas. Quais são as razões para a ocorrência de tantos partos cirúrgicos? Quais os direitos da mulher na hora de decidir como vai ter o bebê? Para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio do programa, eu recebo a psicóloga e doula Érica de Paula e o advogado especialista em direito de saúde, Luiz Fernando Moreira. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. A gestação é um momento de transformação na vida da mulher e da família também. Mas o parto, este sim, é aguardado com ansiedade. É literalmente uma contagem regressiva. É, de fato, a concretização do sonho de ser mãe. É hora de conhecer o filho. É o início de uma nova vida. O momento foi planejado, foi esperado, mas é importante lembrar que o parto é um direito de escolha. Eu já estava em busca do humanizado, que era o mínimo de intervenção. E o mais forte do humanizado é que te respeite nas suas escolhas. Que respeite, coloque a mulher como protagonista do parto e não médico. Eu logo busquei uma consulta com uma parteira e me encantei logo de cara pela seriedade e pelo tipo de tratamento. Tratamento não como tratamento médico, mas tipo de cuidado e com o tipo de relação que se dá com a gestante. Então, venho fazendo desde as 12 semanas, que é quando elas começam já as consultas. Antes já tinha encontrado com ela, a fazer o meu pré-natal. E assim, meu foco é esse, que é o parto humanizado. O Brasil apresenta as mais altas taxas de cesarianas no mundo, segundo dados da Unicef. Em 2000, a porcentagem de partos estava abaixo dos 40%. Em 2010, esta taxa subiu para mais de 50%. Os dados andam na contramão do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, que a taxa não ultrapasse os 15%. E alerta que o excesso de cesarianas aumenta a mortalidade de mães e de crianças. Por outro lado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar mostrou que 70% das gestantes têm inicialmente vontade de dar à luz pelo parto normal e que 1% dessas mulheres querem ter o bebê em casa. Com o parto decidido, é hora de ter um acompanhamento físico. Os exercícios vão auxiliar a gestante na chegada do bebê a este mundo. Meninas, desceu, pedala na 1, 4 braçadas com a direita, 4 com a esquerda e 10 em cima. O exercício vai ajudar porque vai controlar o peso da mãe. Então, quanto menos peso ela ganhar, mais fácil ela para ter um trabalho de parto com mais conforto. A gente vai ter um ganho de resistência, então se for um parto longo, ela vai ter mais resistência de ficar naquele trabalho de parto, não vai cansar tão rápido, ela vai ter uma condição física melhor para o trabalho de parto. Uma da bike, Érica, então vamos começar a responder uma das perguntas que eu levantei. Por que tantas cesáreas no Brasil? Então, essa pergunta não tem uma resposta única, né? Então, nós temos uma série de fatores que contribuem para que o quadro esteja como está hoje. Então, primeiro envolve muito mito, né? Então, muitas mulheres optam pela cesariana pela quantidade enorme de mitos que rondam o assunto. Mito é falta de informação. Falta de informação, informações erradas, né? De que o parto é um evento muito doloroso, que é insuportável, que vai atrapalhar a vida sexual da mulher. São dezenas de mitos, né, que a gente pode listar sobre esse assunto. Então, Luiz Fernando, quem dá a última palavra sobre o tipo de parto? A mulher deve ser ouvida e até que ponto ela pode influenciar na escolha do parto? O Código de Médica Ética estabelece que cabe ao médico a obrigação de oferecer à gestante essas possibilidades. A possibilidade do parto normal, natural, possibilidade da cesárea. Vai explicar os benefícios e os riscos de cada um dos procedimentos. Então, cabe ao profissional médico fazer essa abordagem, no meu modo de entender, na primeira consulta, né?
O que, infelizmente, a gente verifica é que o médico, até por comodidade, como a doutora colocou, ele nem toca nessa possibilidade do parto normal. Normalmente, a gestante é que coloca essa situação e tudo mais, e ele procura desestimulá-la por conta exatamente de uma agenda que ele tem, da remuneração que não é atraente, ou seja, eu vou perder meu tempo, né, que eu poderia estar fazendo outras coisas como profissional, estou perdendo dinheiro, em última análise, para poder me dedicar a acompanhar aquela paciente. Então, mas segundo o que dispõe o Código de Ética, ele deve sim, na primeira consulta, informá-la adequadamente a respeito da forma de parto. Mas e na hora do parto, havendo uma posição firme da gestante sobre um tipo de parto ou outro, ele deve levar isso em consideração? Sim. Ele deve obedecer à vontade da gestante? Ele só não deve obedecê-la no momento em que ele considerar que ela está tendo risco de vida, ela e o bebê. Né? Mas ele tem que respeitar a vontade da paciente. É uma situação muito difícil porque, nesse momento, uma das partes está muito fragilizada, né? Exatamente. E a outra tem total domínio sobre o assunto. Exatamente. Então, essa vontade... Agora, isso tem levado, Érica, não sei se você vai concordar, é uma impressão que eu tenho, as mulheres, por medo de chegarem no hospital e serem submetidas a uma cesárea que é indesejada, ao parto em casa, por exemplo. Não sei se estaria correto essa minha forma de ver. Esse parto em casa, ele deve ser assistido por que tipo de profissional? Então, o parto domiciliar planejado, que é como a gente chama, ele é uma opção comprovadamente por todas as revisões sistemáticas e estudos científicos, tão seguro quanto o parto hospitalar, numa gestação de baixo risco e desde que os profissionais sejam qualificados para atender esse parto. Quais seriam os profissionais qualificados de acordo com a própria Organização Mundial de Saúde? É o médico da família, o médico obstetra, a enfermeira obstetra e a obstetriz, que no Brasil existe um único curso de obstetrícia, que é na USP, que forma profissionais de entrada direta. São profissionais desses profissionais ou todos? Não, o curso que forma as obstetrizes, né, que a gente chama, que certo, é um desses profissionais. Mas o profissional que deve acompanhar o parto domiciliar? Qualquer um desses que eu falei, o médico da família, o médico obstetra, a enfermeira obstetra ou a obstetriz. São os únicos profissionais capacitados para o parto domiciliar. Perfeitamente. Apenas com doula, não? Não, de jeito nenhum. A doula não faz procedimento. A doula é uma acompanhante profissional de parto. O parto com doula é praticamente um parto desassistido. A doula não está apta a intervir. Inclusive, eu pediria até que você explicasse o que é a doula, qual a função da doula na hora do parto. A doula é uma profissional que prevê o suporte físico e emocional para a gestante na hora do parto. Então, desde a gestação, fornece informação de qualidade, indica as equipes mais adequadas à expectativa daquela gestante, fala sobre a realidade obstétrica local, qual hospital, qual profissional, que de acordo com o perfil daquele casal vai atender as expectativas. Na hora da gestação, ajuda com alívio não farmacológico da dor, tira as dúvidas, se comunica com a equipe, ajuda ela a fazer um plano de parto, que é todos os detalhes de como ela gostaria que fosse aquele parto. Ajuda com cuidados com o bebê, com a amamentação, mas não é um profissional com responsabilidade técnica. Não teria nenhuma relação com as parteiras? Não seria uma nova modalidade? Não. As parteiras que a gente fala, assim, hoje em dia, com o movimento de parto domiciliar que está crescendo, às vezes as mulheres nos centros urbanos se referem aos profissionais que assistiram aquele parto como parteiras. Tive meu parto com parteira, mas ela está se referindo provavelmente a uma enfermeira obstetra, uma obstetriz ou até médicos obstetras que se colocam como parteiros. Agora, o Conselho Regional de Medicina, se não me engano, doutor Luiz, no ano passado, proibiu os partos domiciliares. Os conselhos têm essa posição conservadora no sentido de questionar a segurança desses partos. Como ela colocou, existe todo um planejamento para esse parto e tal, mas ainda não convenceu os conselhos quanto a isso. Existe realmente uma forte reação contrária a que esses partos sejam feitos em casa. A pessoa que opte por ter o parto sozinha, ou no máximo com a presença de uma doula, as pessoas em volta podem responder caso tenha algum problema nesse tipo de parto? Eu entendo que se for um profissional contratado, ou seja, sob remuneração, a pessoa pode responder, sim, no âmbito da responsabilidade civil, porque
fazer um parto sem assistência ou convencer uma pessoa a fazer um parto sem assistência, isso aí denota risco. E risco pode vir a causar dano. E havendo dano, a profissional responde também, pode responder. Érica, quais são os malefícios que você entende que podem ter a curto, médio e longo prazo por essa opção pela cesariana, substituindo o parto normal? A cesariana é uma cirurgia, como eu já falei, de médio para grande porte. Então, como toda cirurgia, ela tem os riscos inerentes a uma cirurgia, que vai desde complicações anestésicas, uma maior chance de infecção, uma maior chance de hemorragia, uma maior chance de complicações em futuras gestações, uma maior dificuldade de cuidar daquela criança, porque você está se recuperando de uma cirurgia e você tem que cuidar de um recém-nascido, entre várias outras implicações. Para o bebê também tem uma maior chance, em primeiro lugar, da prematuridade, porque o trabalho de parto é o único sinal confiável de que aquele bebê está pronto para nascer, né? Então, a partir do momento que ele está pronto para nascer, ele vai desencadear no corpo da mãe os mecanismos do trabalho de parto. Se essa cesariana é feita marcada, eletiva, né, de hora marcada, antes desse sinal ter sido dado, o bebê pode estar com 39 semanas, 40 semanas, 41 semanas, pode ter 4 quilos, pode ser o que for, que esse bebê pode não estar maduro para nascer, né? Porque o pulmão é a última parte do corpo que amadurece. Então, a gente tem hoje uma epidemia de prematuridade tardia no Brasil, que são bebês que já estavam a termo, que teoricamente já estavam preparados para nascer e nascem com desconforto respiratório. A ecografia não é um exame preciso, então esses bebês podem estar nascendo com algumas semanas a menos do que se pensava. Então, tem um risco muito maior de ser internado em UTI neonatal. E a maioria dos problemas relacionados à cesariana no bebê são de ordem respiratória, né? De desconforto respiratório, que a gente fala de pulmão molhado, né? O bebê, na hora do trabalho de parto, o canal do parto comprime o pulmão dele, faz ele eliminar os líquidos que ele tinha dentro do pulmão. Na cesariana isso não acontece. Hoje a gente tem estudos que provam que a cesariana está relacionada à obesidade no futuro, maior índice de obesidade, de diabetes, de doenças autoimunes, de alergias. Então, isso com certeza vai ter consequências para a saúde pública. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o Dr. Luiz Fernando falando sobre a Lei 11.108, a Lei do Parto. Voltamos em instantes com o programa Fórum. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre o direito de escolha da mulher na hora do parto. Nós temos uma legislação que trate isso de uma forma ampla, doutor Luiz Fernando? Não, na verdade nós temos aquela lei denominada Lei do Parto, sim, que estabelece o direito da gestante de ter um acompanhante, né, que pode ser o esposo, pode ser a doula, pode ser uma outra profissional que vai acompanhar no pré, durante e pós-parto. É isso que a legislação prevê. No âmbito do direito da saúde suplementar, os planos de saúde também, por norma editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, estabelece a remuneração do hospital, a possibilidade de colocar em contrato, né, a obrigação de colocar em contrato de que aquela paciente tem direito a ter um acompanhante. No próprio contrato de prestação de serviço tem essa previsão. Eu vi que nessa lei... ele não trata de sexo do acompanhante, não é? Não trata. Eu vi que tem hospitais que, pelo menos, sugerem que seja uma pessoa do sexo feminino. Existe isso. Na prática, se barra o sexo masculino para esse acompanhante, não é, Érica? Existe, porque muitas vezes o leito é compartilhado, né? Então, eles não gostam muito de acompanhantes do sexo masculino para não constranger outras parturientes e puérperas, né, mulheres que acabaram de ganhar os bebês com acompanhante do sexo masculino. Mas em alguns hospitais públicos, independente do sexo, essa lei não está sendo cumprida, né? Muitas mulheres entram desassistidas, desacompanhadas nos partos, e a gente agora abriu jurisprudência recentemente de hospitais que estão sendo obrigados a pagar indenização porque não permitiram a entrada de acompanhante. O senhor acredita que há falta de uma legislação melhor para tratar esse tema? Eu acho que é falta de estrutura mesmo. Como ela estava comentando,
é a questão do compartilhamento do espaço, a falta de condições, especialmente da rede pública, em relação ao atendimento dessa gestante, o fato de que na rede pública a paciente ela é atendida por vários profissionais, ela vai fazer todos os exames de pré-natalidade e tal, antes com qualquer profissional, né? Daí a gente percebe que existe uma incidência até maior de parto normal feito na rede pública do que feito a nível particular. Por quê? Porque ali qualquer profissional está à disposição. Se eu estou de plantão, eu sou médico, estou de plantão, às 8 horas da noite eu vou embora. Chega outro profissional, alguém chega em trabalho de parto, eu vou fazer o parto. Eu nem conheço aquela paciente, mas vou fazer o parto, né? Então, existe esta situação de que você vê mais partos normais na rede pública do que na rede privada. Por uma questão de cultura ou financeira? Eu acho que tem a questão da cultura, como a doutora colocou, mas também a questão financeira. Porque eu como médico, né, não tenho... Qual é a motivação que eu tenho de ficar à disposição de uma paciente 10, 12, 15, 16 horas, se eu vou receber a mesma coisa, se eu me programar e fizer um parto cesáreo? O parto normal sai mais barato? É o mesmo valor, é o mesmo valor. Tá? Então, não há, na verdade, o que nós precisaríamos mudar é essa lógica de remuneração. Eu acho que no momento em que nós tivermos essa valorização, como ela está colocando, desse parto, e no sentido de valorizar financeiramente, eu acho que a gente vai ter uma mudança de comportamento. Agora, se nós continuarmos a tentar só mudar através do convencimento, eu acho que esse vai ser um caminho muito mais longo que nós vamos ter que enfrentar, né? Porque qual o profissional hoje que vai deixar de atender o seu consultório, de programar os seus partos, né, a realização dos seus partos, para ficar à disposição integralmente? As casas de parto funcionam bem? Infelizmente, nós temos poucas casas de parto, né? Então, o programa da Rede Cegonha, hoje do governo federal, prevê a construção de centenas de casas de parto, uma verba enorme está sendo dedicada a isso, mas ainda não é uma realidade. Então, aqui em Brasília, por exemplo, nós temos uma casa de parto que fica em São Sebastião, que atende a comunidade, mas agora tem atendido pessoas que vão de fora também, mas funcionam bem. O problema é que elas funcionam para gestações de baixo risco, né? Então, elas têm um protocolo bastante rígido para você poder fazer o parto lá. Mas se próximas do hospital, não poderiam atender melhor e com mais segurança? Sim, os centros de parto normal que são previstos de serem construídos agora, eles são anexos a hospitais. Certo. E aí fornece um pouco mais essa segurança adicional, né? Mas, em geral, dentro do protocolo de gestação de baixo risco, as casas de parto atendem bem, mas elas são insuficientes para a demanda da população. Pela resolução do COFEM, as enfermeiras podem fazer o parto? Elas podem, em determinada situação, num parto, como a doutora comentou, de baixo risco, podem fazer esse parto. Mas tem que haver, no meu modo de entender, tem que haver um acompanhamento, um planejamento para que não haja risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Quem é responsável por essa análise do risco? Durante o pré-natal, que pode ser feito pelas enfermeiras obstetras, não são enfermeiras, são as enfermeiras obstetras, né, que fizeram a residência obstetrícia. O pré-natal pode ser feito por elas ou pode ser feito por um médico obstetra. Ao longo do pré-natal, você colhe informações que vão te dizer se o parto pode ser realizado pelas enfermeiras ou se você precisa de um médico. Nos países desenvolvidos, né, que é onde a gente se espelha, os 90% dos partos são feitos pelas enfermeiras, né, ou as obstetrizes, que lá são chamadas midwives. O médico, ele é o salvador. Está presente caso tenha algum problema. O médico, ele é o herói do hospital, ele é o herói do parto. Se aquele parto apresenta complicação ou se a gestação deixa de ser de baixo risco, ele assume, né? Então, essa é uma das soluções que eu acredito que um dia a gente vai encontrar para mudar a realidade obstétrica no Brasil. Quando a OMS diz que 15% dos partos poderiam ser cesáreas, podemos entender que 85% dos partos são de baixo risco? Exatamente. E, na verdade, os partos de alto risco, as gestações de alto risco, não significa que o parto tenha que ser cesárea. Boa parte dos quadros de alto risco, a gestante ainda se beneficia de parto normal. Então, uma gestante hipertensa, uma gestante diabética, que é considerada uma gestação de alto risco, ainda assim o parto normal é melhor para elas. Então, não quer dizer que você é uma gestante de alto risco, vai precisar fazer uma cesariana, não.
A lista de indicações para cesárea é uma lista grande, é uma lista extensa? É uma lista minúscula. As indicações absolutas de cesariana a gente conta em uma mão, né? São placenta prévia, quando a placenta está inserida no colo do útero, impedindo a passagem do bebê. Herpes genital ativa, com lesão ativa no momento do parto. O bebê que está numa posição que não dá para nascer, numa posição transversa. Entre outras, mas são poucas as indicações. As outras indicações, elas são relativas. São indicações que você tem que olhar caso a caso, naquele contexto, se é melhor fazer uma cesariana ou não. Quer dizer, nós tiramos aí a estrutura física da mulher, volta de cordão no pescoço. Isso tudo é mito. Não entra. Não entra. A questão complicada, doutor, é porque entra a ética, né? É muito complicado você estabelecer que situação em que você pode impor o parto normal, não é? É uma situação complicada, porque eu acho que essa mudança de posicionamento vai ter que partir mesmo, não só da paciente, mas eu acho que mais do médico. No momento em que os médicos entenderem a importância desse parto e o baixo risco que representa para a criança, quer dizer, as vantagens que representa, é que a gente vai ter uma condição de mudança. Agora, no sistema que nós vivemos hoje, no sistema capitalista, numa medicina capitalista que nós vivemos no nosso país, cujo modelo foi importado do modelo americano, né? Diferentemente do exemplo que foi colocado aqui, do modelo inglês, que é o modelo de sistema público de saúde, que é diferente, né? Então, existe muita resistência em relação a isso. Por isso que eu volto a reafirmar aquilo que eu disse anteriormente. No momento em que os profissionais começarem a ser melhor remunerados e entenderem que para ele, como profissional, é muito mais interessante financeiramente partir para convencer as suas pacientes a fazer o parto normal, nós vamos ter uma mudança extraordinária. O problema é que isso hoje não ocorre, né? O que a gente vê, infelizmente, é que pessoas que chegam, mães que chegam querendo fazer parto normal, acabam sendo convencidas ao longo do período de gestação a se submeterem a parto cesárea. Agora, Érica, para fechar, que fique bem claro que aqui não estamos fazendo nenhuma posicionamento contra a cesárea. Cesárea é importante, é um procedimento que salva vidas, porém, o que se discute é a quantidade de cesáreas, a opção por cesárea em situações não necessárias. Seria isso? Com certeza. A gente não quer aqui demonizar a cesariana, muito pelo contrário. Nós temos que agradecer, né, por estarmos no momento que a cesariana existe. Ela salva vidas todos os dias. Mas ela é um procedimento cirúrgico que só deve ser feito com indicação. E muito menos eu defendo simplesmente o parto normal, né? Eu não acho, por exemplo, que se vier uma indicação de cima para baixo, uma imposição de que agora o índice de cesárea tem que ser 15%, não vai funcionar, porque esses profissionais eles não sabem fazer essa assistência ao parto normal e esses partos não vão ser legais para a gestante, né? Hoje a gente tem um índice que é muito alarmante, que é 1/4 de todas as mulheres atendidas, né? Referem ter sofrido violência obstétrica no momento do parto. E esse número é muito maior, porque existe uma violência obstétrica que a gente não percebe, né? Que já está tão institucionalizada que a mulher sequer sabe que ela sofreu violência obstétrica. O que seria violência obstétrica? Seria condutas humilhantes para aquela mulher, seria uma violência verbal de falar, na hora de fazer você não gritou, seria procedimentos desnecessários, traumáticos e dolorosos. Então, o sorinho com ocitocina para acelerar o trabalho de parto que dói, que muitas vezes é desnecessário, que é feito pela conveniência do profissional. A episiotomia, que é um corte no períneo da mulher, que já se sabe que é desnecessário há muitos anos, mas que também é feito de rotina. E eu acho isso uma loucura, porque isso é um procedimento cirúrgico que talvez seja o único procedimento cirúrgico que é feito na gestante sem o consentimento da pessoa e sem sequer avisar ela. Ela está na contração, de repente o médico vai e corta. Então, assim, tem mulheres hoje que já estão processando seus médicos por lesão corporal, que elas não foram nem avisadas que isso seria feito, e é um procedimento desnecessário. Então, isso é violência obstétrica. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores e o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com a psicóloga e doula Érica de Paula e com o advogado especialista em Direito da Saúde, Luiz Fernando Moreira. E você pode ver esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa, e-mail fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.